trabalho de sustentabilidade na Humana, eu trabalho com sustentabilidade há bastante tempo, vou contar um pouco da minha história, e criar espaços de diálogo para essa transição, para a gente trocar ideias e trocar conhecimentos para isso, e ver que as coisas já estão acontecendo, a transição já está acontecendo, o futuro já começou, assim, né? Obrigada. Eu acho que é muito rico e muito motivador, né? Bom, vou contar muito rapidamente, vou tentar, né, minha história. Alguém já me ouviu falar? Então, vai ser novidade, só que a Sam já escutou várias vezes. Então, acho que ela já sabe falar melhor da minha vida do que eu. Bom, eu não sei o que eu fiz aqui. Apertei o botãozinho. Obrigada. Bom, sou Carol, então, sou aqui de São Paulo e eu gosto de começar contando um pouco da minha história, porque eu acho que tem muito a ver com o que eu vou contar depois, tá? Porque nada é à toa, né? Geralmente quando eu começo algum curso, alguma facilitação de processo, alguma aula que eu vou dar, ou alguma palestra, eu sempre começo com uma frase, que é a seguinte: cada um é especialista da sua própria experiência. E eu acho que quando me falaram essa frase, para mim fez total sentido. Que daí fez sentido muitas coisas, né? Primeiro, me dá mais força e mais leveza para falar sobre os meus processos, né? Sobre a construção da Humana e sobre outras coisas que eu participo, outros processos que eu participo. E a gente parte do mesmo lugar, onde eu vou contar da minha experiência, mas cada um aqui é especialista da experiência que tem também. Isso é uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês. Quem quiser participar, levantar e tudo mais que eu estiver falando, é só levantar a mão, a gente vai batendo um bate-bola aqui, tá? Porque eu acho que é mais bacana. Bom, eu sou daqui de São Paulo, então eu sou mãe de duas pessoas, uma pessoinha e uma pessoona. Eu fui mãe aos 15 anos, então eu tenho um filho que vai fazer 24 anos, agora esse ano, e tenho um outro que vai fazer que tem 5 anos. E eu gosto de falar isso porque eu acho que essa maternidade dos 15 anos me trouxe muitas habilidades na vida, né? Me fez desenvolver muitas habilidades, a habilidade de diálogo, a habilidade de desenvolver relações autênticas e sinceras com as pessoas, a habilidade de formar redes de apoio. E daí eu só me dei conta disso depois da segunda maternidade e mais conta ainda depois que eu criei a Humana. Porque eu comecei a resgatar algumas coisas na minha vida para me dar sentido, assim, né? Da onde partiu isso? Partiu de uma disrupção? Não sou disruptiva. Partiu de uma experiência de vida mesmo. E ser mãe aos 15 anos foi muito desafiador, né? Então eu tive que construir uma jornada que eu pudesse continuar prosperando, né? Com 15 anos, a coisa que eu mais escutava na vida é que minha vida tinha acabado. Então todo mundo olhava para mim e falava: você sabe que sua vida acabou. Como você fala isso com uma pessoa de 15 anos, né? E que está trazendo uma nova vida, né? E daí eu nunca aceitei isso e sempre fui estudar, trabalhei desde os 14 anos e foi assim que eu comecei a desenvolver essas habilidades, né, de diálogo, de conversa. Os professores da minha escola foram fundamentais, que eles ficavam com o meu filho enquanto eu estava estudando, eles ficavam com ele na sala dos professores e assim foi. E daí eu acho que isso trouxe muitas coisas positivas mesmo na vida, né? Bom, passando disso, como eu falei, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu precisava ajudar a sustentar a casa e depois a sustentar a minha família, né, meu filho e tudo mais, então eu trabalhei de tudo, gente, de tudo. Eu fui a voz do telemarketing do Hopi Hari, acho que gostavam da minha voz, achavam ela, sei lá, tranquila, eu era a voz de espera do telemarketing. E já trabalhei com timeshare, é uma rede de hotéis fantástica. Acho que hoje, né, eu tenho essa clareza de que eu gostava de trabalhar com timeshare, porque era uma rede de hotéis em que as pessoas podiam comprar por 99 anos, uma semana num hotel, mas ela podia trocar essa semana dela por qualquer hotel do mundo, numa época que nem existia internet ainda, né? Então era muito legal. Mas hoje, pensando, 99 anos, alguém comprava uma semana de hotel por 99 anos, é uma loucura. E assim foi. E daí eu comecei a
atuar na área de sustentabilidade há uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando nem conversavam e nem falavam sobre esse termo muito, né, de sustentabilidade, era mais voltado para o meio ambiente. E eu comecei a atuar nessa área através do turismo, trabalhei com turismo de aventura, e daí eu também descobri hoje que eu trabalhei no turismo de aventura porque eu gostava muito da área de sustentabilidade, mas como não tinha muito acesso, não existia muita literatura, não existia internet, nada, né, grupos nenhum falando sobre sustentabilidade, foi a porta de entrada. Eu achei ali uma possibilidade, uma oportunidade de eu trabalhar com o tema. Então eu tô nessa área de sustentabilidade há uns 20 anos mais ou menos e cada vez eu me dou conta de que realmente a sustentabilidade é a transição. A gente está propondo uma transição de mundo, uma transição de perspectiva de vida, de modelo mental. Eu trabalhei também numa outra, que para mim, um outro momento que foi muito escola da minha vida mesmo, que foi com o SUS. Eu fui gestora do SUS por 7 anos, e que foi muito fundamental para mim, para entender como que a gente pode trabalhar em rede, né, numa gestão pública e no território, que a gente pode trabalhar em rede com muito propósito e muita vontade de transformar, e sem recurso, por exemplo, né? Você juntando o recursinho de cada um, como você consegue transformar? Então, foi uma escola fundamental na minha vida também para entender essa dinâmica de rede. E eu trabalhei também, daí depois eu comecei a desenvolver muitas outras redes. Eu desenvolvi as bases do programa Cidades Sustentáveis, não sei se vocês já ouviram falar, é um programa de referência hoje em dia, referência aqui no Brasil e fora, que era uma rede de cidades pela sustentabilidade urbana. E, bom, enfim, foram várias redes montadas e eu comecei a perceber que eu gostava de trabalhar em rede, era o que eu sabia fazer. Bom, em 2015, depois de uma jornada longa e tudo mais, em 2015, eu saí de São Paulo, saí de uma cidade de 7 milhões de habitantes e fui viver numa cidade de 7 mil habitantes, que foi Santo Antônio do Pinhal, fui morar na roça, total. Eu estava muito cansada dessa loucura de São Paulo, com um filho pequenininho, eu sabia, vou embora. Fui lá para a roça, morei num sítio, querendo viver uma nova dinâmica de vida. E realmente eu vivi, e foi lá que eu percebi que eu não gostava daquilo. Não pelo lugar, nada disso, mas porque tinha pouca gente, né? Não tinha muita possibilidade de você dialogar e de você construir coisas, né? É a vida cotidiana ali, né? De fato, eu conheci pessoas fantásticas, eu vivi na roça mesmo, com as pessoas da roça, que foi muito importante também na minha vida. E principalmente foi muito importante para eu olhar para dentro, para olhar o que eu gostaria de fazer na vida, assim. Eu não tinha dúvida de propósito. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com transformação de vida e com transformação de mundo. Então a sustentabilidade para mim eu não tinha dúvida que era isso que eu gostava de fazer. Mas eu tinha muita dúvida do formato. E foi aí que eu entendi. Porque eu criei a Humana em 2013. E daí eu estava trabalhando num formato, numa micro-rede, que era como eu sabia fazer. Era um CNPJ, que era eu, e eu pegava projetos e acessava os amigos para a gente trabalhar e a gente desenvolver juntos os projetos. Eu acessava esses amigos com base no, eu gosto de trabalhar com você, eu acho que a gente consegue fazer coisas muito legais, vamos trabalhar junto aí, né? E vinham amigos, eu trabalhava numa rede de mais ou menos 5 pessoas. E daí foi, então, lá em Santo Antônio do Pinhal, que eu tomei consciência disso, que era o que eu realmente gostava de fazer e era o que eu sabia fazer. Era trabalhar com as pessoas de uma forma sincera e com entregas muito boas de transformação. E daí foi aí que eu pensei no que era o formato mesmo que me incomodava. Eu não queria crescer a Humana de um jeito tradicional e formal, que era contratar pessoas para trabalhar comigo, para trabalharem comigo, montar um escritório, montar uma estrutura, porque eu acho que não tinha nada a ver com propósito. Se a gente está falando de sustentabilidade, tem que colocar a sustentabilidade na nossa prática. E para mim a sustentabilidade também é ter uma relação sincera, horizontal e de construção com as pessoas. Então eu comecei a estudar novos modelos de organizações e cheguei em algumas organizações que estavam iniciando esse processo e essa ideia de empresa livre, né, de empresa horizontal.
Eu cheguei na Derbish, não sei se vocês conhecem, é uma empresa de comunicação e que trabalham também nesse formato em rede. Cheguei na Baobá, do Gustavo Tanaka. E daí eu comecei a participar de alguns encontros e grupos e eu assumi para mim que era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu queria fazer. Era trabalhar em rede e trabalhar com mais gente e pensar num novo modelo de negócio. E foi muito interessante esse processo, que eu tomei coragem mesmo e acessei 10 amigos e fiz um videozinho, assim, foi um negócio bem simples, fiz um vídeo para cada um. Falei assim, eu estava muito afim de empreender em rede, pensar num novo modelo, horizontal, de organização e de relação e tudo mais. E vocês não querem vir comigo para a gente pensar nesse modelo? E dos 10, 8 toparam. 2 nem me responderam até hoje, achando que acharam que eu era louca. E entraram comigo nessa história da gente pensar um novo modelo de negócio, né, em rede. E foi muito interessante porque a gente criou as primeiras bases, assim, isso em um mês, a gente criou as primeiras bases de como seria esse modelo de negócio. E daí em um mês, a coisa estava tão efervescente pra gente, assim, era tão bacana a possibilidade da gente trabalhar juntos, fazendo entregas muito boas, numa equipe multidisciplinar e potencializando nosso trabalho em 10, em prospecção, para a gente usar a nossa rede, as nossas portas abertas com outras empresas, né, com os nossos clientes vezes 10, que era fantástico isso. E daí a gente estava tão empolgado com isso que a Humana, em um mês e meio desse início, viraram 80 pessoas. E foi uma loucura. Foi uma loucura que eu não recomendo para ninguém. E daí foi muito desafiador, porque eu queria ter o processo externo muito certo, porque era minha reputação que estava em jogo e a reputação de todo mundo, então a gente tinha que ter entregas muito boas e saber se comunicar de uma forma muito boa. E o interno também, a gente tinha que construir bases que tinham que ser bases seguras para que a gente pudesse trabalhar em conjunto e para que a gente pudesse ter relações realmente sinceras e autênticas, né? E foi muita loucura. Eu fiquei nesse processo de construção interna com essas 80 pessoas em acho que uns 7, 8 meses, mais ou menos. E foi bem difícil porque eu não consegui trabalhar, eu não consegui ir para fora, só consegui trabalhar para dentro. E foi muito difícil porque eu não consegui trabalho nenhum e fiquei 8 meses sem receber. Foi uma doideira na minha vida. Mas depois tudo passou, depois eu vou contar como passou. Bom, e a Humana, quais são as bases dela, eu acho, né? Acho que tem uma coisa muito interessante que a palestra anterior trouxe também, falando da descentralização, né? Eu acho que isso aí é muito inovador, né? Eu acho que a Humana não tem... Quando a gente fala de disrupção, de inovação, de futuro, para mim é até engraçado falar sobre isso, porque para mim está muito dentro da minha rotina, da minha vida, do meu dia a dia sempre. Desde lá que eu falei dos meus 15 anos, né? Eu sempre tive que me adaptar e tudo mais. Então, para mim... a inovação está no dia a dia de cada um de nós mesmo, né? Se a gente olha para a nossa vida, para a nossa experiência, a gente está fazendo inovação o tempo inteiro. E descentralizar, para mim, trabalhar de uma forma horizontal, é muito inovador, mas também é muito óbvio. Para mim, é o único jeito que eu sei fazer. E daí eu comecei a perceber que isso é inovação para outras pessoas, principalmente quando eu comecei a divulgar e a conversar sobre o modelo da Humana, de um modelo de negócio horizontal, que eu comecei a perceber que pessoas do mundo corporativo, por exemplo, não tem isso, né? Eu sou do terceiro setor, sempre trabalhei no terceiro setor e sempre trabalhei em governos. E para a gente, existe a hierarquia, existe relações hierárquicas, tem muitos problemas. Mas não tem tanto, acho que, competitividade que tem no mundo corporativo. Então, isso também é importante eu colocar, que eu não venho do mundo corporativo. Tá? Então, esse processo todo surgiu de construção de um novo modelo mesmo, mas voltado para o terceiro setor e governo, que era o que sabia fazer. Tá?
Então, a descentralização, eu acho que é fundamental em qualquer processo de transição, em qualquer futuro, em qualquer inovação, para todas as áreas, para todos os processos. E eu falo isso com muita força hoje, porque vou contar uma coisa para vocês. Eu desenvolvo vários projetos, vários trabalhos, e eu assumi agora, há um mês mais ou menos, a construção do programa de governo da Marina. Eu estou construindo um programa de governo e a gente está discutindo muito a descentralização como processo de transformação mesmo do país. Né? E hoje eu estava numa reunião facilitando uma reunião de posicionamento e discutiu muito isso. E eu acho que é fundamental. E a inteligência artificial acabou de trazer isso para a gente. Eu acho que descentralizar processos é muito importante. Você compartilhar conhecimento, você compartilhar relações, você compartilhar as coisas. Isso só potencializa, né? As pessoas às vezes têm medo disso, né, de compartilhar e tudo mais, e é uma pena, porque é o que dá potência, na verdade. Bom, eu vou contar um pouquinho agora do prático da Humana também, né? Então, a Humana é uma empresa em rede, a gente criou ela eu criei em 2013, eu iniciei o processo em 2013, e no comecinho de 2016 a gente abriu para esse processo maluco de 80 pessoas. E a gente começou a desenvolver as bases, então, da nossa governança e tudo mais. A Humana, então, passou mais ou menos 1 ano e meio num formato da gente construir mesmo as bases. A Humana é um CNPJ que até 1 ano e meio atrás era só era comigo só, eu era o único CNPJ de uma rede de 50 pessoas, depois a gente diminuiu, depois de contar o processo. 50 pessoas, e a gente está tentando hackear também o legal e o fiscal do Brasil, né? Como que a gente pode trabalhar nesses novos modelos de uma forma que a gente não corra riscos também, e esse está sendo um grande desafio que a gente está em discussão. Bom, hoje a Humana tem 4 sócios, eu consegui trazer mais 3 sócios para perto. Somos 2 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, e uma rede de 45 pessoas que estão atuando no Brasil inteiro, com formação diversa, habilidade diversa, muito, muito potente, com uma qualificação muito boa. Poucas empresas hoje de sustentabilidade, sinceramente, eu acho que nenhuma empresa de sustentabilidade no Brasil hoje tem um corpo de consultores tão importante, tão forte. E a gente atua em todo o território brasileiro, com foco em desenvolvimento local, na agenda ODS e facilitando processos de planejamentos e desenvolvimento, né? Então, a gente está atuando assim, com 4 sócios formais, a gente está pensando em abrir uma sem fins lucrativos para que a gente dê uma amplitude de sociedade também, né, para que outros membros cheguem para serem sócios. E a gente tem um escritório em São Paulo fixo, que a gente viu que era importante. Tá, beleza. Que era importante a gente ter também esse lugar de troca, espaço, porque a gente fica trabalhando muito para fora online. Bom, e a gente percebeu também que a Humana é muito bacana pelo fato, e que eu acho que é aí que está a inovação e o futuro, né, do trabalho, que a gente conseguiu desenvolver um modelo de governança bastante consistente e bastante adaptável a qualquer grupo que chegue dentro da Humana hoje. A gente tem uma mudança muito, a cada 6 meses, de mais ou menos 50% da Humana, a gente renova, já passaram mais de 150 pessoas pela empresa, e a cada 6 meses a gente abre um processo de renovação de votos. Então, as pessoas da Humana são convidadas a entrar na Humana, os humanos são convidados a entrar na Humana por um processo, um convite direto, não tem burocracia nenhuma. Eles preenchem um formulário e a gente chama essas pessoas para entrar com um critério muito simples. O membro que indicar o outro membro tem que gostar do trabalho da pessoa, admirar o trabalho da pessoa e já ter trabalhado com essa pessoa e gostar de trabalhar com ela. Esse critério é muito importante para a gente conter os malucos que querem entrar dentro da rede, né? E tem gente maluca para ir querendo entrar e fazer um trabalho junto. E é óbvio, assim, tem um espaço, a gente criou um espaço muito interessante de troca, de inovação e de construção coletiva, né?
Então a gente tem que ter um mínimo de garantia que a gente tem pessoas muito legais que a gente gosta de trabalhar. E esse processo acontece então a cada 6 meses de indicação de novos membros e de renovação de votos. Os membros que estão dentro da rede falam se querem continuar ou não querem continuar. E fazem renovação de votos por mais 6 meses. Então é um processo bem divertido, assim, até a gente faz umas fotos de casamento coletivo, essas coisas todas. E eu acho então que os processos de governança dessas empresas em rede são fundamentais para elas se consolidarem, né? A Humana hoje está há 2 anos e pouquinho nessa jornada em rede e é uma das empresas mais, acho que hoje, né, uma das mais consolidadas no país. E eu acho que tem muito a ver com esse processo de governança que a gente estabeleceu. Mais do que formatos e formalidades jurídicas, tal, eu acho que é mais processo de governança que a gente conseguiu construir e que a gente destrói a cada temporada também. A gente sempre revê ele, né? A gente tem esse processo de adaptação muito, muito forte. Bom, o nosso processo de governança tem algumas bases nele, que é, primeiro, as relações autênticas. Então, todo mundo que chega dentro da empresa para trabalhar e tudo mais tem que ter confiança no processo e confiança nas pessoas. Tudo que a gente produz dentro da rede é aberto, é Creative Commons para a própria rede. Então, todos os membros podem acessar o conteúdo que o outro está fazendo, dar pitaco e incorporar esse conteúdo no seu próprio trabalho. Isso é muito interessante, porque a gente ganha uma riqueza tremenda. E confiança no processo, né? De que cada um vai ter autonomia e liberdade necessária para desenvolver e desenvolver a Humana e desenvolver trabalhos, né? Essa liberdade, essa autonomia está muito vinculada à responsabilidade também. Então a gente coloca muito claro que todo membro que entrar e toda essa liberdade está vinculada diretamente à responsabilidade que a pessoa vai ter. Então isso está assim, vamos ser maduro, né? Vamos ser adultos e vamos fazer coisas bacanas e vamos seguir, né? A gente vê a Humana como uma facilitadora de processo. Na verdade, a Humana eu vejo mais como uma empresa facilitadora do que uma empresa controladora, né? A gente está criando esses espaços de facilitação mesmo para que as pessoas construam e criem, né? Tenham um processo criativo e que consigam desenvolver suas habilidades, aquilo que quer fazer. Uma coisa importante também é que todo membro que chega na Humana fala o que quer fazer e não a Humana fala o que a pessoa deve fazer. É um processo muito diferente de outro processo seletivo que qualquer outra pessoa tem, né? Então, geralmente quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai fazer uma entrevista para um determinado cargo. Na Humana, você vai chegar na Humana por indicação de alguém e você vai chegar dizendo o que você quer fazer e não o que a empresa precisa, né? Qual o cargo que a empresa precisa ocupar. Então, isso já dá uma outra característica também, que é muito forte, muito, muito inovadora, assim, né, em relação a essas relações dentro da empresa, que é todo mundo trabalhar feliz, né, e que é inovador, e é futuro, assim, é a coisa mais óbvia, né, a gente trabalhar com aquilo que a gente quer, no momento que a gente quer, e tendo a responsabilidade disso, né. Então, a Humana é facilitadora e tenta criar espaço de autonomia para que todo mundo trabalhe feliz, sem medo, né, de que o chefe vai lá e vai brigar, com dignidade, né? A gente tem isso, acho que muito forte também, que todo mundo quer ter, trabalho tão importante na nossa vida, a gente quer que ele seja digno, assim, né? E com muito propósito. Que mais? Depois vou mostrar para vocês o processo de governança. E uma coisa muito importante também que eu já contei um pouquinho da minha história, que é em relação ao propósito, né? A gente não tem também, eu não tinha dúvida do propósito, eu não tenho dúvida do propósito que eu quero fazer, e a Humana também não tem. Então a gente quer transformar realidades pela sustentabilidade. Todo mundo chega muito vinculado a isso, né? Então todas as pessoas que chegam na Humana e falam assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero desenvolver tal coisa, chega muito por conta desse propósito claro. Então a gente tem valores muito consistentes.
Então, a aderência de todos os membros da Humana aos valores é muito rico e é muito fundamental. É isso que faz a gente desenvolver os trabalhos de uma forma tão legal. E isso foi um processo também bacana, que a gente não tinha ideia disso. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente participou de um processo que foi muito interessante. Fizeram um mapeamento de todas as organizações em rede, todas não, de 32 organizações em rede do Brasil, para ver qual que era a aderência a valores e propósito dessa organização. Qual era a aderência da rede, né, no propósito e nos valores dessa organização. E a Humana, disparado, foi a que tinha mais aderência a propósito e valores. Porque eu acho que é isso, assim, tá muito... esse propósito e valores está muito vinculado à realidade de vida de cada um dos membros, de cada um dos humanos. A gente, então, trabalha com o tema de sustentabilidade como tema de transição, né, como eu falei. O tripé da sustentabilidade, não sei se todo mundo sabe, são 4, que é o cultural, econômico, ambiental e social. E a gente aderiu mais 3 deles, que é a ética, o estético e o político. A gente faz muitos processos políticos, que a gente acha que é a política que vai fazer a transição também, né? É o político que coloca na mesa todos esses outros elementos para conversar. Então, a gente tem muito forte esses valores de sustentabilidade dentro da nossa ação e das nossas relações. Acho que eu gostaria de passar para vocês o guia de governança, porque daí eu acho que dá mais clareza de como que a gente funciona, tá bom? Se vocês quiserem perguntar, a gente só levantar a mão, tá bom? De como funciona o processo. Bom, então a gente tem como objetivo, né, e como propósito, transformar realidades pela sustentabilidade. Uma preocupação nossa no nosso dia a dia de trabalho e no nosso dia a dia de vida, assim, como que a gente transforma esse conceito de sustentabilidade, que é tão abstrato, na nossa prática e na prática daquilo que a gente faz. Então, a gente tenta transformar essa sustentabilidade em algo concreto. E uma das formas, assim, para mim, mais concretas que eu vejo hoje dentro da Humana é transformar essa sustentabilidade nesse formato, nessa relação em rede que a gente tem, né? Em relações autênticas e sinceras. Bom, a Humana é uma empresa livre, com gestão aberta e atuação em rede. Isso são 3 conceitos que eu acho que para a gente é muito importante e que a gente vai mudar possivelmente mais para frente, mas hoje é o que está rolando na Humana. Empresa livre é isso, assim, uma empresa que não tem chefia, não tem hierarquia, todo mundo pode entrar, todo mundo não, né? Aquelas pessoas que são indicadas podem entrar para fazer parte do processo. Não tem horários. Cada um coloca o quanto pode, quanto quer se dedicar à Humana e qual a sua habilidade para trabalhar e o que oferece, né, para a rede. Uma coisa em relação à empresa livre também, tem um processo muito legal. A gente tem 45 pessoas hoje e as pessoas dentro da rede oferecem cursos e formações para os próprios membros. Então, se tem uma pessoa lá que é especialista em direitos humanos ou outra especialista em teoria U, sei lá, ela oferece cursos para dentro da Humana para que outros membros se apropriem desse conteúdo e a gente se desenvolva todo mundo junto, né? Então é muito interessante isso. E é de uma forma voluntária, livre, ninguém paga nada para participar disso. E a gente tem um processo muito rico de construção, de amizade e de generosidade, né? Que é todo mundo colocando o seu conhecimento a favor dos outros, né? Da própria rede. A gestão aberta é o seguinte, a gente é uma empresa de 45, beleza. Mas os 45 não fazem parte da gestão. Essa foi uma angústia muito, quando eu estava lá nos 6 meses bem difíceis na Humana, né, sem trabalho e tocando barco, que eu gostaria que todo mundo fizesse parte da gestão, né, se apropriasse da gestão. Isso não acontece, não aconteceu e eu acho que não vai acontecer. As pessoas
querem estar na rede e participam da rede muito por temas e por movimentos que acontecem na própria rede. Agora a gestão, dia a dia mesmo, de ir lá falar com a contadora, de fazer isso aqui, não tem. Tá? Então, mas a gestão é aberta. Tem membros que vêm para perto e que colaboram com isso, com os processos internos da Humana. Comunicação interna, comunicação externa, cuidado da rede, financeiro administrativo e tudo mais. Mas nem todo mundo participa. Hoje a gente tem um grupo mais ou menos de 10 pessoas que estão participando desse processo de gestão, mas a gente sabe que não vão ser os 45. E esses 45 tem que ter claro para eles que eles não vão participar de todos os processos de decisão também, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da governança ali. E a atuação em rede é isso. A gente tem uma rede enorme que a gente pode acessar para construir conteúdos, para prospectar, para desenvolver ideias, produtos e tudo mais. Bom, esse documento, então, vou passar aqui rapidinho, é só para a gente fez esse documento que é para a gente ter um guia para dentro da rede, né, para dentro dos humanos ali, como que a gente atua, para ficar claro para todo mundo. O processo de transparência é uma coisa muito importante para negócio em rede. E não só para negócio em rede, né? Mas para o futuro e para a inovação também. Eu acho que transparência é uma coisa muito fundamental para qualquer área, né? A gente tem que exercitar isso. E a gente montou, acho que, se não me engano, são 10 passos, tipo, os 10 mandamentos da Humana para a governança, né? A liberdade e responsabilidade, que eu já comentei aqui com vocês. Então, a liderança é distribuída, né? A gente não tem chefe, todo mundo pode participar de todos os processos, mas nem todo mundo participa de todos os processos. A gente não trabalha com consenso, acho que está mais para frente isso, mas a gente tem muito cuidado com a nossa reputação, que é uma das coisas que a gente um dos ativos da empresa, são os maiores ativos, né? Que são a nossa própria reputação. São pessoas que têm, no mínimo, 15 anos de carreira na área de sustentabilidade. A gente não pode jogar isso no limbo, né? O segundo ponto da nossa governança, que é bem simples, tá? A governança vocês vão ver, são as relações autênticas, né? A gente sugere que a gente estabeleça relações diretas, autênticas, maduras com os humanos e com os clientes. Então, a nossa relação com o cliente é sempre muito aberta e muito direta também, com foco em construção, não só em vender trabalho, mas a gente estabelecer uma relação muito sincera com eles. Uma dúvida, desculpa, mas são Claro. todos que podem falar com os clientes ou cada um traz o seu cliente, cada um monta o seu grupo de trabalho? É que até eu depois tirar a dúvida do slide anterior, mas vamos pegar esse ponto. Claro, todos podem trazer clientes, todos podem lidar com clientes. Aí uma dúvida minha, por exemplo, assim, às vezes, é que eu entendo isso, mas, por exemplo, tem duas opiniões, não tem um consenso. E aí o que acontece, às vezes, porque, por exemplo, quando todo mundo tem sentimento de dono e ansioso, às vezes os dois querem atender, mas vão por caminhos diferentes, aí não se conversam, um pode sair atropelando o outro. Então, como é isso? Então, não tem consenso, não, mano. Também isso é uma coisa importante. Voto de minério. Então, não tem. Isso é uma coisa que, assim, a gente fala da discussão de novos modelos. Para começar, já pensavam em rede, como, sei lá, sindicatos, cooperativas e tal. E quando a gente olha o consenso, eles vêm muito daí. A cooperativa tem consenso, né? Você tem que trabalhar com consenso, associações e tudo mais. A gente não tem. A gente trabalha com uma coisa muito legal, que foi a indicação da leitura sua, que foi do Reinventador de Organizações, que é o aconselhamento. Então, é bem legal, né? É fofo isso. Que é o seguinte, a gente... todo mundo que quer desenvolver, prospectar, todo mundo pode prospectar. A gente incentiva, a gente tem um grupo de trabalho de vendas, que é justamente para a gente ir atrás de cliente, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar conta, todo mundo está ali, não é de brincadeira. Então a gente tem isso de uma forma transparente também, então todo mundo sabe quem está prospectando aonde. Isso é muito importante para a gente não se esbarrar. E a gente também na prospecção, a gente sempre faz dupla ou trio, para a gente sempre ir junto com mais força, né? Então, por exemplo, quando, sei lá, o Vinícius, que é da área corporativa, abre uma porta no corporativo, ele me chama porque eu tenho um conteúdo de sustentabilidade. Ele não tem um conteúdo de sustentabilidade tão forte quanto esses meus 20 anos.
Então, ele sempre faz uma dupla. Ele tem o repertório do corporativo e eu tenho o repertório da sustentabilidade, dos projetos. Então, a gente faz a dupla. E daí, no aconselhamento, é uma coisa bem interessante, porque se o membro quer fazer uma determinada coisa que vai impactar a rede diretamente, que vai impactar a empresa, essa pessoa tem que ter a responsabilidade de conversar com outros membros. Então, essa pessoa chama pelo menos uns 5 membros para conversar. Vai conversando com 5, entre eles, um deles tem que ser um sócio da empresa, porque tem os riscos legais e fiscais. Tá? Então, sempre tem aconselhamento, mas não tem consenso. Então, todo mundo tem a liberdade e autonomia para decidir o que quiser na empresa. Tá? Então, aí está nas relações autênticas. Acho que isso a gente vai retomar lá na frente. Uma coisa, o ponto 3, que é muito importante para uma cerveja. Se a gente quer estabelecer relações autênticas, vamos ficar amigos, né, gente? Vamos ficar... A gente percebeu também que nesse processo da empresa, os projetos saem muito e começam a desenvolver produtos, ideias e tudo mais, muito pelo contato que a gente tem e a relação que a gente tem com o outro. Então, se você não conhece pessoas que conhecem virtualmente através de uma reunião por mês, você não vai saber o que a outra pessoa faz, o que a outra pessoa pode fazer e quer fazer. Você vai conhecer quando você senta com ela, conversa e que participa, faz o olho no olho. Então, esse é um ponto muito importante mesmo, né? Parece brincadeirinha aí, mas é muito sério. Pode ser para um chá também, que você senta na cerveja. O ponto 4, que é experimentação e mudança, que é justamente isso que eu falei no começo desse documento, por exemplo. A gente experimenta e muda. A gente não tem problema nenhum e apego nenhum a nenhum processo. Então, se está dando errado, vamos mudar. Por que a gente vai ficar sofrendo com isso aqui? Vamos mudar o processo. Então, esse plano de governança, por exemplo, ele começou com um documento em um Word bem horroroso, duro, que tinha 2 páginas. Daí, na segunda revisão dele, virou um documento enorme com 10 páginas, que parecia tipo, um documento de sindicato. Era horrível. Daí a gente olhou isso, e o negócio não estava indo, daí a gente foi para esse documento. De uma forma muito rápida, assim, muito sincera, falou, não, gente, vamos mudar, né? Então a gente tem esse negócio dos processos de mudança constante. Isso, para as pessoas que estão fora em modelos tradicionais, pode parecer inconsistente, né? Pode denotar falta de foco ou risco. Mas, na verdade, é adaptação muito ágil. E no mundo de hoje, gente, a gente tem que se adaptar às mudanças o tempo inteiro. Então, é isso. O ponto 5 é reputação e consolidação. Então, é uma coisa muito forte também. Apesar da gente mudar muito rápido e tudo mais, a gente tem a nossa reputação. Reputação de cada um, de todas, de todos, de cada um. E da empresa. Então, a gente quer que a Humana seja reconhecida como uma empresa muito bacana e que a nossa reputação esteja ligada diretamente a ela e ela a nossa. Então, a gente vai cuidar muito da reputação e da consolidação da empresa. Né? Bom, o ponto 6 é a tomada de decisão, que é o que eu trouxe aqui, que não há consenso na Humana. E que todas as decisões que algum membro tomar, ele tem autonomia para tomar, mas impactará a rede toda. Né? Então, é muito importante para que esse membro tenha noção de que qualquer coisa que ele vá tomar de decisão dentro da empresa vai impactar todo mundo. Então, se aconselhe, porque se você fizer alguma besteira, o pessoal vai ficar bravo. Bom, o ponto 7 é a respeito do processo anterior, isso é muito importante também. A gente percebeu que nessas mudanças todas de novos membros, chegadas de novos membros, saídas, não sei o quê, a gente tem construções muito ricas. Mas o que acontecia? Chegava um membro novo que não estava nem sabendo de nada, começava a meter o pau no processo anterior, de um documento que já estava sendo montado há um ano. Então, tudo bem, você pode meter o pau, mas você vai ter que trazer solução. Então, primeira coisa, respeita o processo anterior. E vamos seguir em frente com proposição e com solução para aquela crítica. Né? Uma coisa muito importante que é participar e construir junto. Então, são 45 pessoas que precisam participar e construir junto, que isso vai gerar trabalho. A partir dessa construção e dessa participação, que a gente vai gerar trabalho para todo mundo. Cada um dentro da Humana é empreendedor. A Humana é uma empresa, mas cada um tem o seu... a sua responsabilidade como empreendedor dentro da empresa. A Humana não vai trazer trabalho para ninguém.
né? Todo mundo é responsável por trazer um trabalho para dentro da Humana. Então, isso é muito bacana. E o legal de trazer um trabalho para dentro da Humana é que a gente conta com uma rede de 45 pessoas que vão colaborar com o seu trabalho. Então, você vai melhorar muito, você vai aprender muito. É um processo de aprendizagem absurdo. Assim. O que eu aprendi nesses 2 anos que eu tô nesse processo, gente, é uma coisa muito fenomenal. Assim. Aprendi a falar de muitas coisas, aprendi a ter coragem e me deu segurança para seguir, para falar com clientes e para propor coisas, tudo. Porque eu sei que eu tenho uma rede de apoio fantástica atrás, que vai me dar apoio e suporte para o que eu precisar. Territórios de sociedade é uma coisa muito fundamental, mas aí, no nosso caso, né, específico, porque a gente tem o propósito de trabalhar com territórios de sociedade, com descentralização. Desculpa, também tem isso, né, o fora, mas o dentro, isso é muito importante, que nenhuma parte da empresa pertence a ninguém. Então, ninguém é chefe e ninguém tem departamento, não existe departamento. Existem grupos de trabalho que se reúnem quando precisam se reunir, que tocam processos internos de gestão, principalmente, e tem alguns grupos de trabalho temáticos para territórios. Então, por exemplo, a gente tem um GT de territórios, que é uma área muito forte nossa, e a gente se reúne a cada 15 dias, mais ou menos, para discutir os produtos e projetos de prospecção em relação a isso. Mas não tem chefe. Você não vai esperar que ninguém faça a coisa. Se você não acha que o negócio precisa melhorar, vai lá e faz. Não fica esperando que alguém vai tomar a partida e vai fazer. Projetos e vetos, isso é muito importante porque a gente tem riscos, né? A gente é uma empresa formal, com 4 sócios, e a gente precisa ter vetos de vez em quando. Então, não é qualquer coisa que a gente pode apresentar e a gente pode desenvolver. A gente tem risco legal, a gente tem risco fiscal e a gente tem o risco de reputação. Então, em todos os projetos, em todas as prospecções, um dos sócios faz parte, sempre. Não é por controle, nada disso, mas é para ver. Como a gente está também há muito mais tempo do que muitos membros que chegaram agora, a gente tem uma noção do macro e uma noção dos nossos limites institucionais muito mais forte do que outras pessoas que estão chegando. Então, é importante que a gente esteja mais pelo processo de aconselhamento do que qualquer outra coisa, né? Bom, e quem é quem aqui, né, dentro da Humana? A gente tem 3 grandes grupos, que são os sócios, que são os responsáveis legais pela Humana. O catalisador, que é um membro que se compromete com processos internos, então que fazem parte da gestão aberta da rede. E o cooperador, que é um membro que se relaciona de maneira livre, porém empreendedora, na Humana, né, na rede. Então, esse membro, ele participa de reuniões, ele participa de construção de produtos, de prospecção, mas ele não é um membro tão ativo nos outros processos, né? Mas ele é muito importante aqui, porque além da troca muito rica e dele oferecer coisas, informações e tudo mais, ele abre portas também de prospecção e tudo mais, que para a gente é muito importante, né? Bom, a empresa livre eu já falei, gestão aberta também, atuação em rede também, e aqui a gente fez um planejamento, a gente faz todo ano um planejamento estratégico, e a gente tirou essas questões aqui como fundamentais para a gente trabalhar esse ano, que foi a comunicação interna, como que a gente melhora a nossa comunicação interna. Isso é muito interessante, porque a comunicação externa a gente conseguiu desenvolver muito ano passado. Esse ano a comunicação interna precisava ser melhorada para os processos de transparência, então a gente trouxe muitas ferramentas que dão transparência aos processos internos, como de vendas, de financeiro e tudo mais. O processo de vendas também era uma coisa muito importante, porque a gente precisava vender mais, a gente tem uma potência muito grande, a gente precisava desenvolver isso de uma forma mais bacana. E a gestão do cuidado, né? Como que a gente cuida da própria rede, né? Então, se tem um membro que está mais distante, por que ele está distante? Vamos aproximar e tal. E daí, o fora, né? Então, os temas, os objetivos que são para fora, que a gente gostaria muito de trabalhar esse ano, que é desenvolvimento territorial, desenvolvimento das organizações, que a gente tem esse eixo bem forte, por ser referência também em novos modelos, né, de organização, e educação e formação. Acho que é isso aí. E daí, então, o site depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que é isso, gente. Pessoal, tem 1 milhão de perguntas. Tem 5 minutinhos, 1 milhão de perguntas. Então, antes
só das perguntar perguntas. uma A gente só. só tem 5 minutinhos, não vai ter muito tempo, Pergunta porque... uma só. Não, tudo bem. Mas o recado que eu queria passar é que amanhã, às 10h10, nós estaremos aqui num painel discutindo exatamente sobre os processos de muita coisa que a Carol colocou aqui, tá? A palestra que chama Gestão Participativa, é alguma coisa com gestão participativa? Né? É muito inspirado no Reinventando as Organizações, que a Carol colocou. Todas as pessoas que estarão no palco, inclusive, trabalham em rede, e muito do que a Carol trouxe aqui como palestra vai ser discutido e aberto à discussão para o público, então serão todos muito bem-vindos, tá? Tá bom. Ele pediu primeiro, só Tá um bom. minutinho. Legal. Bom, eu sou o Samuel, eu trabalho com desenvolvimento de software e, de certa maneira, tudo que você diz parece ser o único caminho também para criar software, mas me vem uma questão muito forte. Você comentou que ainda está procurando entender como se encaixar na questão legal, a situação tributária e tudo mais. Quem colabora, como que ele é remunerado? Ele é um funcionário, não é? Ele é um empreendedor, mas tá bom, ele carrega a marca da Humana, ele leva a marca dele. Isso para mim é um pouco confuso. Então, ele carrega a marca da Humana, vamos começar por trás, eu vou tentar ser breve, tá? Para todo mundo falar. Ele carrega a marca da Humana. Legal e fiscal, é isso, assim, a gente tem um CNPJ e a gente optou por esse modelo, amanhã provavelmente vão falar disso, porque tem outras organizações que optaram por outros modelos, a gente optou por esse pela nossa natureza de trabalho, a gente trabalha com consultoria e desenvolvimento sustentável, e que a gente participa de editais com organismos de fora, licitação, tal, e que a gente precisa ter um CNPJ mais consolidado mesmo, mais robusto, e que tem que ter no mínimo de 2 anos de experiência para a gente participar. Então, foi nossa opção manter um CNPJ. Tem organizações que trabalham cada um com uma marca única e vários CNPJs usando a mesma marca. A gente tem um CNPJ. E daí o membro, ele não é contratado da Humana, ele é um empreendedor, então a vantagem dele para a Humana, porque ele carrega tudo isso que eu falei de portfólio e tudo mais, e quando ele presta um serviço para a Humana, ele vende alguma coisa, ou a gente desenvolve um produto e ele vendeu e tudo mais, ele tem que emitir uma nota fiscal. Uma das alternativas pode ser a associação sem fins lucrativos. A gente está estudando, mas mudou a legislação, agora está vendo qual que é o caminho. Mas assim, até complementando, tem cada vez mais negócios sendo construídos dentro desses modelos, tá? Eles estão crescendo. E uma coisa que eu acho que é bacana reforçar é que esses negócios estão pressionando, inclusive, que o próprio pessoal que trabalha com leis e afins no mundo todo comece a repensar, porque é isso, a gente sabe que o mundo está mudando tudo muito rápido e as leis, na verdade, são de 2 séculos atrás. Então, a gente também tem que pressionar um pouco esse sistema para... E acho que a gente está pressionando, né? Tem alguns advogados que estão começando a aparecer por aí do tipo, ok, eu estou a fim de pensar como é que a gente vai resolver isso aí. Minha pergunta vai nessa linha também, porque eu também tenho criado alguns coletivos, um deles é de origami. E essa questão das notas é complicado, porque se você tiver 5 origamistas, por exemplo, MEI, cada um do seu CNPJ vai ter imposto sobre imposto. Eu ouvi falar sobre um tipo de sociedade, chama Sociedade em Contas de Participação. Então ótimo, então a pergunta foi boa. Que eu ouvi falar que você consegue ter um CNPJ guarda-chuva e você cria contratos com esses membros, por isso que é legal também, você tem membros permanentes, né, não é tão volátil. E que, bom, então a pergunta fica uma proposta, né, de pensar.